O Leandro Rezende, que também está aqui com a gente, hein? O embaixador do Brasil na Síria, diz que o mundo trabalha com a possibilidade do conflito em Gaza se espalhar pelo Oriente Médio. É o tipo de notícia que a gente sente desconforto de dar, mas a gente tem de compartilhar. Você conversou com ele então, Leandro, e traz para a gente essa apuração aqui. Bem-vindo, hein? Boa segunda-feira, dentro do possível. Dentro do possível, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente no Live CNN. Eu fui atrás do embaixador do Brasil na Síria, o André Luiz Azevedo dos Santos, porque a Síria foi alvo de alguns ataques de Israel depois que esse conflito com o Hamas se agravou. E eu fui tentar entender como que a diplomacia brasileira olha para essa possibilidade do conflito crescer. Primeiro, que a avaliação do embaixador é de que existe um risco global caso esse conflito se espalhe ali. A dela estava mostrando alguns países do entorno ali de Israel, Síria, Líbano, Irã. A gente acabou de trazer esse alerta que o Irã enviou a Israel e algumas outras áreas ali da região, porque se trata de um local em que já existem forças militares das principais potências do mundo, Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos mandaram porta-aviões para Israel e a Rússia tem tropas na Síria desde 2015. Então, se trata de um cenário historicamente conflagrado e que agora, segundo o embaixador André, o mundo encara com especial atenção a possibilidade desses conflitos se agravarem. Esses ataques de Israel à Síria, que aconteceram na semana passada, eles não são novidade. O embaixador me disse que chegam a 10 nesse ano, sobretudo aos principais aeroportos da Síria. Mas o que chama a atenção do representante brasileiro é a reação russa, dessa vez muito mais enfática em defesa da unidade territorial da Síria. Isso sinaliza que as potências mundiais elas já estão inseridas dentro desse conflito, como a dela estava mostrando há pouco aqui para a gente. Só que à medida que o tempo passa, a gente teve um primeiro grande ataque do Hamas no dia 7 de outubro, ele acredita que há cada vez mais espaço para a diplomacia poder agir e se evitar a ampliação de um conflito cujo principal risco seria a ausência de um objetivo. Por quê? Ele ponderou muitas vezes comigo o seguinte: qual que é o fim desse jogo? Aonde se quer chegar? Ninguém sabe exatamente as consequências que um conflito de larga escala pode trazer para o Oriente Médio e para o mundo como um todo, e isso geraria uma grande instabilidade. Um outro ponto que ele chama a atenção, e aí nessa conversa que foi longa que eu tive com o embaixador André Luiz, perguntei vários temas para entender mesmo, não sou dessa área, então fiz ali perguntas que me parecem importantes, do seguinte cenário. Bom, toda guerra tem um fim, A gente ainda está longe de um cessar-fogo, Israel nega isso, enfim, a gente está muito longe de uma pausa nesse conflito. O que vai acontecer no dia seguinte? Ele faz uma avaliação no seguinte sentido: há uma série de alertas hoje, enviados inclusive pelos Estados Unidos, para Israel não voltar a ocupar a faixa de Gaza. Só que uma hora, essa etapa do conflito que a gente está vivendo, ela vai ter que cessar. Daqui a uma semana, a gente torce para que seja rápido, mas a gente não sabe quando vai terminar e qual será o dia seguinte. A avaliação do embaixador é de que a revolta de parte dos palestinos com a ocupação de Gaza, essa revolta ela não vai diminuir. E ele faz uma ponderação. Essa demonstração de força de Israel pode ser exatamente o que o Hamas queria, no sentido de radicalizar uma parte ainda maior dos palestinos. E aí, Elisa, no que diz respeito à seara dele, a Embaixada do Brasil na Síria, eu perguntei objetivamente: a gente está diante de um cenário em que se demande um plano de evacuação dos brasileiros que estão na Síria, que fica ao norte, ali, Síria faz fronteira ao norte de Israel, lá para cima, o conflito está no sul hoje. A avaliação que ele me faz é que não há nenhum cenário ali em que o país, os brasileiros que vivem na Síria, precisem ser evacuados nos moldes do que a gente está vendo acontecer ali em Israel. Mas o plano está pronto. Ele disse que todas as embaixadas do Brasil na região estão em alerta e ele me usou até o seguinte cenário: o plano estava na estante, a gente pegou o plano, já olhou, está pronto para caso algo aconteça, mas não há nenhum cenário de que esse conflito vai se estender agora, demandando uma saída dos brasileiros que estão na Síria. Mas é um ponto de preocupação por conta desses ataques que os aeroportos ali da Síria tiveram nessa semana, Elisa. Um cenário de tensão, e essas são mais ou menos as ponderações do embaixador.